Irmãos, Jesus tinha um grande afeto com Lázaro. Jesus gostava de Lázaro como se fosse seu próprio irmão. Certamente Maria e Marta também. Mas, na ocasião, Lázaro ficou seriamente doente. E mais que depressa, Maria e Marta mandou que fossem chamar Jesus, para que ele pudesse vir e dar a cura para Lázaro. Foi mandado pessoas ali para que procurassem Jesus, para que ele viesse o quanto antes, para que Lázaro não morresse, porque eles o amavam, tanto também que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Mas tudo tem um propósito na nossa vida. Quando pensamos que a nossa fé é inabalável, que temos uma fé acima de tudo, que tudo aquilo que pedimos para Deus, Deus vai nos conceder. Realmente, se você tiver fé e pedir, jejuar, orar, Deus vai te abençoar. Mas no momento dele. E naquela época, Jesus andava por todos os lugares, pregando, levando a palavra de Deus, fazendo milagres, curando, tirando enfermos das camas, enfermos que estavam ali amaldiçoados. Jesus, por onde ele passava, ele fazia milagres. Mas tinha pessoas ainda que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus, por seu Pai. Muitos não acreditavam, tinham que ver, como Tomé, tinha que ver para crer. Tomé teve que chegar e passar a mão nas mãos de Jesus, para que ele pudesse enxergar, passar o dedo e ver a mão de Jesus ali perfurada. E naquele momento que Jesus fica sabendo que Lázaro estava ruim, que Lázaro estava à beira da morte, ele fala para todos ali: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O que significa essa palavra? Que Lázaro teria que passar por isso, que Jesus teria que esperar o tempo certo para poder agir, para que pudessem aquelas pessoas acreditarem que Deus teria mandado Jesus, que ele era filho de Deus. E assim, ele ainda ficou mais 2 dias ali. E depois ele começou a sair. Começou a ir em direção a Lázaro. E aí seus servos, aqueles que andavam junto com Jesus, seus discípulos, falaram: Senhor, mas como o Senhor vai? Agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus responde: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Mas aquele que tem o Espírito Santo
Ele já é a luz. Jesus era a luz. Então ele poderia andar tanto de dia como de noite. Agora, aqueles que não tinham o Espírito Santo só poderiam andar de dia. Então assim Jesus foi e falou para os seus discípulos: Lázaro, meu amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos falaram: mas Senhor, se ele dorme, deixe ele lá. Para que o Senhor vai agora arriscar a sua vida? Mas os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. E ele teve que falar: não, Lázaro morreu. Lázaro está morto. E assim eles começaram a andar em direção à aldeia. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estaria de Jesus quase 15 estádios. Irmãos, se for ver, não era muito longe. Se Jesus quisesse andar um dia inteiro, ele chegaria lá. Mas ele teria que deixar, ele teria que passar, Lázaro teria que passar por tudo isso, para que o nome de Deus fosse glorificado. E ele foi devagar, até chegar lá no 4º dia, que Lázaro já estava morto. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta, com o coração partido, vendo seu irmão já morto, a fé dela começa a fraquejar. Começou a ficar fraca a fé. É assim com nós, quando pedimos algo para Deus e começa a demorar, e começa a todos conseguirem aquilo que tem pedido, e nossa bênção não chega, a nossa fé começa a diminuir. E assim foi com Marta. A fé dela começou a diminuir e começou a falar, a blasfemar contra Jesus. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porque Jesus falou: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Creste isto? Ela disse sim. Mas, dizendo isso, ela já manda que alguém fosse avisar a Maria, que Maria viesse ao encontro de Jesus. E Maria, vindo ao encontro de Jesus, agoniada também pela sua perda, pelo seu irmão querido, fala a mesma coisa que Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E naquele momento, Jesus se abate e chora. Jesus não estava chorando
porque Lázaro estava morto. Jesus estava chorando por quê? Pela pequena fé que aquelas duas mulheres, aquelas pessoas que ele amava muito, que eles o amavam também, que a fé delas tinha diminuído, que eles não estavam tendo mais fé que seu irmão fosse ressuscitado. Irmãos, não podemos perder a fé. Temos que esperar a vontade de Deus. Temos que estar presente a todo momento. Temos que estar buscando a todo momento. Não podemos nos desesperar. Não podemos também dar ouvidos, como hoje mesmo foi falado aqui. Não podemos dar ouvido às pessoas do mundo, porque ali, quando ela estava ali a caminho de se encontrar com Jesus, muitos daqueles que estavam ali junto com ela falavam: ué, o que você vai fazer? Vai lá chorar junto ao túmulo de Lázaro? O que você está fazendo? Não dê ouvidos. Tenha somente um objetivo na sua vida, que é procurar a palavra de Deus, que é seguir em frente, mesmo que todos estejam falando que não vai dar certo, mesmo que todos estejam falando, amaldiçoando a sua vida. Não deixe que o inimigo venha a estar na frente, a te derrubar, a diminuir a sua fé. Quanto mais falam sobre o que você não vai conseguir, aí que você tem que ter forças, entregar sua vida a Deus e ter uma direção. Impede de você receber a sua bênção. Essa pedra é que o inimigo colocou na sua vida. Essa pedra é que está impedindo dos sonhos, tudo aquilo que você pediu para Deus e está demorando. É essa pedra. E hoje Jesus fala: tirai a pedra. Hoje todos os pedidos que vocês pediram para Deus, tudo aquilo que você está esperando, tudo aquilo que você tem fé que vai acontecer na sua vida, a partir de hoje vai dar continuidade. A partir de hoje vai dar o processo que Deus colocou em cada um de nós. Tudo aquilo que Deus tem dado em porção para você, tudo aquilo que Deus tem nos guiado, hoje Jesus está falando: vai e retire a pedra. Naquele momento que retiram aquela pedra, ele fala: Lázaro, venha. Naquele momento, Lázaro
imagino eu, que ele começou a se levantar, todo enrolado em faixas, amarrado as pernas, os braços. Assim somos nós. Assim somos nós. Quando o inimigo, ele consegue nos amarrar. Não deixe que nada de bom venha acontecer na nossa vida. É assim que somos. Como Lázaro estava, amordaçado, enrolado, não conseguia ver, não tinha visão espiritual, não tinha nada, não conseguia andar com suas próprias pernas, não teria nada para que ele pudesse se espelhar. Assim somos nós, quando estamos fracos, sem esperança, sem fé. Mas a partir do momento que Jesus fala para que Lázaro venha, e ele se levanta, creio eu que ele começa a soltar aquelas faixas, começa a conseguir enxergar, começa a conseguir andar. Assim somos nós, como Jesus nos chama. É porque está próximo a tudo aquilo que você tem pedido. Está próximo. Não perda as esperanças. Tenha fé em Deus. Porque agora ele já tirou aquela pedra que pedia. Todo o processo. Agora ele já te chamou para fora. Agora Lázaro já está vindo de lá para cá. Pedimos para Deus algo e queremos para ontem. Mas Deus tem o tempo certo para agir em nossas vidas. Para isso, demorou 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias para mostrar o poder de Deus. Para mostrar o que Ele pode fazer. Para Deus nada é impossível. Se você tem pedido algo para Deus e imagina que é muita coisa para Deus fazer, não perda as esperanças, porque Deus tem o poder de fazer tudo, mas na hora certa, no tempo certo. E assim foi com Lázaro, porque ele precisava de Lázaro, ele precisava daquele homem, daquele servo, para que pudesse o poder de Deus ser glorificado naquele momento. Porque muitos duvidavam que Jesus era filho de Deus. Muitos falavam, não, ele não é filho de Deus. Ele faz milagres, faz isso, faz aquilo, mas não é o filho de Deus. E para Jesus provar que ele tinha sido enviado por nosso Senhor para perdoar os nossos pecados, para estar aqui na terra, para ajudar, para curar. Ele teve que fazer isso, deixar uma pessoa morrer e depois de 4 dias ressuscitar, para ver que o poder de Deus não tem tamanho. Deus tem o poder de todas as coisas. Não desanime. Pegue as suas rédeas, segure firme, vá em frente, tenha fé, tenha esperança, tenha um propósito na sua vida. Coloque seus joelhos perante ao Senhor, ore. Não se desespere se não chegar na hora que você quer, porque tudo tem um propósito. Ele mesmo falou que nada ia ser fácil. Você quer seguir a Deus? Sim, mas não vai ser fácil. Então temos que passar por etapas, temos que passar por tudo aquilo que Ele
deixa que a gente possa passar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se tudo que a gente pedir vir fácil, nós não vamos ver a glória de Deus. Temos que passar por dificuldades, temos que passar por aflições, temos que passar por tudo aquilo que Ele permite que passamos. Então hoje, que nós tenhamos fé, que nós olhamos para frente e vemos que Deus tem todo o poder. Deus não colocou nós aqui para que sofremos. Deus nos colocou aqui para trazer a palavra dEle. Deus nos colocou aqui para que possamos enxergar além dessa vida. Deus nos colocou aqui para ter olhos espirituais. Muitos enxergam com olhos carnais, enxergam só o homem, enxergam só a mulher, enxergam só a vida que vivemos aqui. Mas temos que abrir nossos olhos e ver que tudo isso aqui que temos, casa, carro, roupas, bens materiais, isso não é nosso. Estamos aqui por passagem. Estamos aqui como um visitante. Mas o nosso lugar é lá em cima, junto com Deus. Então que tenhamos, que possamos estar preparados para o dia que Jesus nos buscar. Está próximo, irmãos. Tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito aqui nesse livro, está acontecendo. Nações contra nações, guerras. Não tem nada que não está escrito aqui. Temos que orar, porque a cada momento das nossas vidas está na mão do Senhor. Ele sabe de tudo. Ele sabe o momento para que a gente fique aflito, mas também Ele sabe o momento para que nos venha a calmaria. Ele está ao nosso redor. Ele está do nosso lado para poder nos ajudar. Assim foi com Jesus, quando Ele estava ali em alto mar e aquela tempestade. E Pedro, no barco, vê aquela visão, todo mundo ficou assustado, pensando que era um fantasma. E era Jesus. Jesus fala: não tenhas medo, sou eu. E Pedro: se és tu, Senhor, que eu vá até ti. E Jesus fala: venha, venha, Pedro. E Pedro começou a ir em direção a Jesus. Começou a andar sobre as águas. Mas chegando no meio do caminho, é o que acontece em nossas vidas. Estamos caminhando, estamos com um propósito, mas quando chegamos no meio do caminho, a tempestade, o vento nos leva para lá e para cá e começamos a perder a nossa fé. E naquele momento Pedro começa a afundar. Mas Jesus estende a mão para Pedro. Jesus está ao nosso lado a todo momento. Ele estende a mão para Pedro e levanta Pedro. Se Ele está ao lado de Pedro, Ele também está ao nosso lado. Quando estamos passando por uma dificuldade grande e pedimos ao Senhor que Ele nos ajude, você pode ter certeza que Ele vai estender suas mãos
Ele vai nos ajudar. Porque o crente, quando é crente, e ele crê na palavra do Senhor, não tem nada que nós não possamos fazer. Porque Ele nos ajuda. Podemos estar desempregados, podemos estar passando por uma dificuldade grande, mas o crente não passa fome, o crente não passa necessidade, porque tem aquele lá de cima que nos vem e nos traz aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. O maná do céu manda fazer tudo. Então tenhamos fé, irmão. Não deixamos que a voz do ímpio, daquele que está lá fora, venha a nos atormentar, venha a falar algo que nos prejudique a chegar a Jesus, que nos prejudique a chegar na glória. Vamos dar ouvidos só para Ele, porque só Ele tem o poder, só Ele é o Pai, só Ele pode nos salvar. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu já preguei uma vez, não sou um pregador, estou aqui apenas trazendo uma palavra de Deus, uma palavra que eu sinto do meu coração para trazer para a igreja e para esses espectadores que estão assistindo. Uma palavra poderosa, uma palavra milagre, uma palavra de fé, de esperança e também de atitude. Porque possamos ter atitude de tirar a pedra do nosso caminho, de desatar os nossos nós, que possamos caminhar em direção a Jesus. É isso que essa palavra significa para nós hoje. Que tenhamos o caminho aberto para que possamos chegar à glória. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.